Bom, então essa fonte assimétrica, que a gente também chama de fonte de bancada, né? Ela é uma fonte ajustável de 0 a 30 volts, tá? E ela consome até 5 amperes. Então tem vários tipos de vários fabricantes e modelos aí no mercado. Mas se você vai trabalhar com manutenção de placas de notebook, placa de tablet, smartphone, você precisa de ter uma fonte dessa. Por quê? Além de você poder alimentar diretamente o equipamento através dessa fonte, através do consumo de corrente que tem ali naqueles 3 dígitos da esquerda, a gente consegue saber se há ou não um curto, tá? Então, por exemplo, você pode, através desses conectores de alimentação aqui, ó, então vamos dizer, isso aqui serve para um notebook, esse aqui para outro tipo de notebook, esse aqui para outro tipo de notebook. Então olha só, essa fonte aqui eu posso ter ela para alimentar vários modelos de notebooks, desde que eu coloque ali o pino de fonte correspondente, tá? Mas quando eu ligo o notebook, que eu aciono ele, o notebook ele tem um consumo de corrente, tá? Então, gente, você está vendo ali que no dígito da esquerda tá 00. Por quê? Apesar de ter uma tensão de 18,5 volts, tá? Mas como não está ligado a nada, tá? O consumo de corrente é 0, então não está consumindo corrente nenhum, tá? Então quando eu alimentar aquele pino ali em algum notebook e eu ligar o notebook, ou em simplesmente eu ligar aquele pino a uma placa de um notebook, vai começar a ter um consumo ali. Por quê? Porque mesmo com o notebook desligado, a placa tem um consumo mínimo, tá? Para quem já está trabalhando, para quem já está fazendo aí outros treinamentos nossos aí, do Cláudio ou meu, sabe que a placa do notebook ela tem as tensões de standby. Então mesmo que o notebook esteja desligado, só o fato de estar alimentado com o pino da fonte, ou se a bateria estiver carregada, está havendo um consumo mínimo na placa. Então quer dizer, só em eu conectar aquele conector ali na placa, no notebook, já vai ter um consumo. Então aqueles dígitos da esquerda vão começar a aumentar. E à medida que novos estágios são ligados ou são ativados no notebook, o consumo de corrente aumenta, tá? Quando há algum curto no notebook e nós ligamos o cabo de alimentação, se tiver um curto logo ali na parte de entrada do notebook, o consumo ali à esquerda vai ser altíssimo. Então eu sei que tem um curto ali. Então quer dizer, essa ferramenta que a gente chama de fonte assimétrica ou fonte de bancada, ela é muito útil para se reparar placas eletrônicas, tá, gente? Então ainda tem uma outra coisa. Essa fonte ela tem a corrente de consumo ajustável, tá? Muitas das vezes você tem um notebook que ele não está ligando, por quê? Devido a um curto que tem na placa, a fonte que ele tem, que é uma fonte chaveada, foi projetada para consumir, por exemplo, 3,16 amperes, tá? Mas devido ao curto que tem no notebook, o consumo inicial é 3,5 amperes. Automaticamente a fonte do notebook desarma, tá? Então você não vai ter como pesquisar defeito nesse notebook caso você não tenha uma fonte de bancada. Por quê? Porque se você colocar uma fonte de 3, a fonte que veio no notebook, essa fonte que veio, que o projetista do notebook mandou, ela não vai conseguir alimentar aquela corrente que o notebook vai precisar estando em curto-circuito, tá? Se você alimentar com a fonte de bancada, não. A fonte de bancada ela já vai te dar a possibilidade de você alimentar o notebook e verificar aonde está o curto.